acompanhando seu Instagram, e aí vi você subindo um monte. Eu falei, a irmã Milena vai virar a irmã do coque. Sobe um monte pra orar, coisa e tal. Você não tem medo? Ou você quer estabelecer, não, eu sou cristã mesmo, porque você tem um público cristão, mas talvez pessoas que não são cristãos, talvez as pessoas Uhum. que não acreditam em Deus, não sei se você tem esse público. Mas de perder pessoas, falar assim, ó, irmão, subir um monte é demais pra mim. E por que subir um monte pra orar? Eu faço uma brincadeira que eu sou irmã do coque de botox e preenchimento, né? Vocês estão vendo, tá um pouco vencido. No último episódio ele tava mais acendia, eu tinha acabado de fazer. E o batoninho vermelho, que o pessoal gostou muito. Então eu sou irmã do coque de botox. Então eu faço essa brincadeira pra trazer essa descontraída. Subir no monte, o que que... Se eu tenho medo ou não, vamos lá, vamos por partes, que eu sou muito acelerada. Eu não tenho medo, porque, assim, tem muitas pessoas que elas têm fome e sede, mas elas têm um estereótipo, que, por exemplo, subir do monte é só pra quem é irmã do coque mesmo, a senhorinha de cabelo branco, da saia no pé, do véu na cabeça. A gente encontra muitas pessoas assim no monte, eu às vezes levo até susto. Tipo assim, tô subindo, aí vejo uma pessoa toda de branco, assim, com véu. A paz. É, mas ok, nada contra também. Então, eu gosto de trazer esse outro lado de você não precisa ter um estereótipo X pra você buscar a Deus num outro nível de profundidade. Não tem estereótipo, não é porque você é da Assembleia. É óbvio que a gente vê isso em algumas determinadas denominações. Então, eu tenho muito esse intuito, pastor, de trazer a profundidade com Deus traduzida. Como assim traduzida? Numa linguagem que a pessoa entenda. Porque como eu fui muito ferida pela religiosidade, e eu quero trazer até um parêntese aqui sobre a religiosidade, existem duas coisas. Existe a religiosidade, que é realmente uma religiosidade, um espírito de religiosidade, de cegueira espiritual. E existe a pessoa que tá num nível X que ela não consegue compreender o nível Y. Então ela interpreta o Y como religiosidade. Se eu tô no raso, coisas que gente que tá na profundidade faz é uma possibilidade muito grande que eu enxergue como religiosidade. Então eu busco ter muito cuidado, eu peço muita sabedoria de Deus para que eu consiga fazer essa tradução. Então, por exemplo, quando eu tô na Academia Grisalha de Desenvolvimento, lá a gente trabalha cursos voltados para a alma e tem cursos voltados mais para a parte espiritual e tem cursos que eu transito sobre os dois. E aí é muito comum eu falar assim, gente, deixa eu falar aqui isso aqui numa linguagem da alma. Porque as nossas emoções, elas são assim assado, porque o teu pai, quando te trata assim, quando o teu contexto familiar é dessa forma, você sente dessa forma, então você é propício a isso. Exemplo. Agora, deixa eu traduzir isso para o mundo espiritual. Como que o inimigo, ele usa isso para te aprisionar? Então, eu trago essa linguagem assim. Uma pessoa que tá... que tem mais visão, que tem uma visão profética aberta, que tem esse entendimento, muitas vezes essa pessoa, ela não tem a visão da alma. Então, ela vai tender a achar que é tudo espiritual. Assim, não é sobre certo e errado. Ah, essa pessoa tá errada. São visões, ela não teve esse entendimento, não teve esse estudo, e é por isso que ela não vê. Então, tipo assim, estamos propícios a determinados ataques. Por exemplo, a pessoa que não tem essa visão, é muito propício que ela caia dentro de um contexto, ou pelo menos de uma comunicação religiosa. Se eu tô falando com uma pessoa que ela não conhece Jesus, não entende de monte, não entende de nada disso, eu não vou utilizar o crentez para essa pessoa. Eu vou ver um ponto de comunicação com ela para eu me comunicar com ela. Você vai evangelizar um morador de rua e um milionário da mesma forma? Não tem como. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de traduzir a linguagem. Eu não tenho medo porque eu quero falar justamente com a pessoa que ela tá nesse ponto. Eu quero mais de Deus, mas eu não quero ficar bitolada, eu não quero ficar doida. Eu tenho resistência a pessoas que agem assim, assim, assado, que falem assim, assim, assado, que falam, olha, isso é capeta, isso aqui. Assim, às vezes, com pessoas que estão dentro desse mesmo mundo que eu ligo pra uma amiga e falo, amiga, o capeta se levantou. Mas eu não vou falar isso no Instagram. No telefone, amiga, o diabo tá assim, assim.
Porque eu tô vendo como que ele tá agindo naquela situação. Mas assim, se a pessoa não tem essa visão, eu vou falar de uma forma que ela entenda. Às vezes o inimigo ele se levanta, como a gente falou nos outros episódios, por conta de uma ferida emocional. Então lá pro Instagram, eu vou trazer ênfase nessa parte, e aí eu vou trazendo dentro dessa comunicação de que não precisa de um estereótipo. Aí respondendo a outra pergunta do Senhor, por que ir no monte? Não é a mesma coisa orar no meu quarto e orar no monte? Eu já fui essa pessoa que eu ridicularizava. Só que quando a gente quer estar num nível de profundidade maior com o Senhor, a gente entende o quanto que a renúncia ela é forte no mundo espiritual. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê isso claramente dentro de sacrifícios, dentro de guerras. Então, se as pessoas elas iam para Deus com o coração limpo, se elas obedeciam, vencia a guerra. E as guerras são sinônimos, vamos dizer assim. A gente pode pegar as guerras de luta mesmo do Antigo Testamento e utilizar como sinônimo para a batalha espiritual. Então, a Bíblia, lendo a Bíblia, você pode ler a Bíblia dentro de uma linguagem teológica e dentro de uma linguagem profética. Então, olhando dentro de uma linguagem profética, a gente pode fazer essas assimilações. Então, quando tinha uma batalha, como que o pessoal se preparava para a batalha? Cara, eles eram purificados. Cara, Esther, quando teve aquele problema lá que os judeus iam ser mortos, perseguidos, o que ela faz? Ela convoca todo mundo para fazer um jejum de 3 dias. Então a gente entende que existem ferramentas espirituais que movimentam o mundo espiritual. Então quando você vai para um monte, você não vai só orar no meio do mato. Você está renunciando tempo que você poderia estar trabalhando, fazendo dinheiro, que você poderia estar fazendo outras coisas que são importantes. Fazer dinheiro é importante, trabalhar é importante, mas às vezes tem momentos específicos que a gente precisa abrir mão de algumas coisas pra gente dizer assim, cara, Senhor, é importante estar com você. Eu quero estar com o Senhor. Então eu abro mão disso pra estar com o Senhor. Então assim, tem montes que a gente vai 1 hora e meia de casa, né? Então eu tô dizendo pra Deus, Senhor, eu abro mão dessas distrações de dentro da minha casa, eu abro mão das distrações do meu trabalho, eu abro mão do meu interesse de prosperar, de crescer, que obviamente não é que é errado, não é, eu quero cresça, prospere, eu adoro crescer, gente. Eu quero morar numa mansão, eu já falei pro Deus, Senhor, eu quero morar numa mansão. Isso tem perdido cada vez mais o valor dentro de mim, mas eu ainda quero. Então não é errado você buscar ser próspero. Só que a gente entende o valor e o preço de uma renúncia. De você, cara, abrir mão de. O jejum ele fala sobre purificação, ele fala sobre santificação. Então quando a gente tá indo pra esse lugar, eu estou me santificando. Eu não tô fazendo isso pra ser melhor que você que não vai. Eu não tô fazendo isso pra. Isso aqui é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Porque mais um parêntese. A gente vai abrindo várias janelas, né? E eu já volto pra concluir a questão do monte. A gente, muitas vezes, quer buscar o poder de Deus, mas não quer buscar Deus. Cara, isso é muito forte. Muitas vezes, muita gente, e o Senhor nos pega no meio do caminho. Olha só, tu quer o meu poder? É isso mesmo que tu quer? Aí a gente começa a se movimentar, começa a servir, aí tu vê a guerra que é, a afronta, como que as batalhas se levantam na tua vida. E aí tu tem que fazer uma escolha. Tu vai querer isso mesmo? Tu vai querer isso mesmo? Então, tipo assim, só permanece nessa vida se a gente tem muita paixão por Deus em essência. Não por... Cara, é muito complexo esse assunto, pastor. É por isso que muita gente entra dentro da religiosidade. Cara, tem muitos motivos. É porque não é fácil. E, gente, são muitas janelas que dá pra gente entrar aqui. Mas, voltando pra questão do monte, enxergue como um tempo de consagração. Não tenham medo. Porque eu quero atrair justamente essas pessoas que querem, mas têm medo de se tornarem bitolados, loucos. E é desafiador, porque quando você começa a ver o mundo espiritual, é desafiador. Porque tu tá vendo muita coisa que ninguém vê. Então você realmente parece louco às vezes. Então eu oro muito por sabedoria. Eu falo, Deus,
eu tenho uma unção profética, o Senhor tá me levando por um caminho, mas eu quero continuar sendo esposa do Daniel, filha da Eloí, irmã da Joyce. Eu quero continuar sendo essa pessoa. Amiga das minhas amigas que não estão no mesmo patamar de discernimento, de visão que eu. Eu entendo que isso requer, em determinados momentos, níveis de separação, mas Deus me ajuda a ter sabedoria para lidar com tudo isso. Então eu busco ter esse cuidado.